Oi, meus amigos. Hoje, continuando com as nossas histórias sobre mitologia grega, vamos falar sobre a Antígona, excepcional mulher. Antígona, uma das filhas de Édipo, foi a única que acompanhou seu pai no desterro até sua morte. Como sabemos, Édipo, quando tomou ciência da sua relação incestuosa com Jocasta, feriu-se automutilando, arrancando seus próprios olhos e mais mutilando sua própria sexualidade. Com isso, ele ficou totalmente desgovernado e sem saber para onde ir, a esmo, ao léu, e Antígona, a única dos seus filhos, resolveu acompanhá-lo até sua morte. Não só como seu guia, mas amparando-o em todas as suas necessidades. Por outro lado, seus outros filhos, Etéocles e Polinice, resolveram se revezar no trono de Atenas, de tal modo que quando cessasse o período de um, cederia o trono para o outro. Ocorre que Etéocles, quando terminou seu período de 2 anos, não quis ceder o trono ao seu irmão Polinice. E mais, além disso, expulsou-o da cidade de Tebas. Polinice, inconformado com essa situação, arregimentou homens e, num verdadeiro batalhão, deflagrou guerra a seu irmão Etéocles, inclusive invadindo Tebas. Dessa guerra fratricida, resultou que ambos pereceram. Polinice foi morto por Etéocles e Etéocles, não resistindo aos ferimentos que lhe haviam sido causados, também veio a falecer. Com isso, o tio deles, Creonte, assumiu o trono de Tebas. Mas, vaidoso e arbitrário, e querendo que suas posições suplantassem todas as leis, inclusive as leis divinas, determinou de imediato que Etéocles tivesse o seu funeral obedecendo os ritos necessários para a sua ida ao mundo subterrâneo junto a Hades, o Plutão. Mas negou sepultamento ao Polinice, determinando que o mesmo ficasse insepulto e com seu corpo exposto aos abutres e aos cachorros até a consumação final disso. Antígona não se conformou com tal situação e rebelou-se contra essa disposição arbitrária do tio. Sua irmã Efigênia, ponderada, humilde, ponderou com Antígona que ambas deveriam se calar, uma vez que os homens que eram os detentores do poder e elas poderiam ser prejudicadas. Antígona não se conformou com esse estado de coisas e rebelou-se contra as disposições do rei Creonte, como ela mesma, com suas próprias mãos, levou o seu irmão Polinice à sepultura, obedecendo às pompas fúnebres adequadas e normais para todos os habitantes de Tebas. Creonte, quando ficou sabendo daquela desobediência e não sabendo quem que tinha ou desobedecido e desobedido às suas leis, chamou seus guardas, inclusive ameaçando-os de punição, pois entendeu que os mesmos tinham sido subornados para que permitissem o sepultamento do Polinice. Mas os guardas, eles nada tinham que ver com isso. Para provar a sua inocência, o que fizeram? Desenterraram o corpo de Polinice, deixando-o a céu aberto mais uma vez. Antígona,
mais uma vez, vendo aquela situação, novamente providenciou o sepultamento do seu irmão Polinice. Mas, com esse segundo sepultamento, ela foi flagrada pelos guardas, que de imediato levaram-na à presença do seu tio Creonte, que era o rei de Tebas. Rei de Tebas, vendo-a, não acreditou que ela, como mulher, tivesse feito aquele sepultamento sozinha. E, inclusive, ameaçando-a, quis saber se havia mais alguém que tivesse ajudado as suas ações. Inclusive, falando do nome de Efigênia. Antígona, não. Ela se responsabilizou inteiramente, sozinha, por aqueles atos. E, com isso, Creonte determinou que ela deveria ser executada. E mais, chamou seu filho Hemon, que era o noivo da Antígona, para que ele fosse o verdugo, para que ele fosse quem executaria a sentença de morte da Antígona. Hemon ponderou com seu pai Creonte que as ordens dele deveriam ser obedecidas, mas desde que fossem de acordo com as leis divinas que existiam na época. Creonte, ele não admitiu tal ponderação, dizendo que ele não poderia se julgar a ninguém do povo, principalmente a uma mulher. Hemon, então, vendo isso, negou-se a ser o executor da ordem para matar Antígona. Creonte determinou então que ela, a Antígona, fosse sepultada viva numa caverna, e a caverna fechada com as suas portas, para que ela tivesse uma morte lenta. Ou seja, ela ficasse emparedada com uma morte devagar com isso. Com essa situação e com essas ações, Tiresias, que era um profeta cego e que sempre esteve à disposição de Creonte e dos seus familiares, sem ser chamado, prontificou-se e ele próprio, perante Creonte, ponderou com Creonte que as atitudes deles arbitrárias poderiam causar a ele, Creonte, tragédias irreparáveis. Creonte, ainda assim, não quis ouvi-lo a princípio, mas, após diversas ponderações de Tirésia, resolveu, então, chamar os guardas para que fosse desenterrada a Antígona, que estava emparedada. Mas chegou tarde. Quando chegou na caverna, Antígona tinha se enforcado com um cordão que havia em volta da sua cintura, pois preferiu aquela morte a ter uma morte infamante no decorrer do tempo. Seu filho Hemon, amante e por amor a Antígona, também vendo aquilo, também se suicidou. Quando Creonte chegou à caverna, encontrou aqueles dois corpos. E mais, a esposa de Creonte, Eurídice, sabendo que seu único filho tinha se suicidado, ela também se suicidou, completando aquela tragédia total do Creonte. Tragédia do Creonte, originária das suas próprias ações, e restou o Creonte como um rei arbitrário, déspota, e que aprendeu que nunca poderia, na arbitrariedade, se propor as leis divinas e as leis naturais. Por outro lado, Antígona restou como exemplo de amor filial, exemplo de amor fraternal, a primeira mulher a desempenhar funções que eram estritamente por os homens, com o sepultamento do seu irmão, e a primeira mulher a se opor às umas leis déspotas e arbitrárias, por princípio de que as leis divinas, enraizadas nos corações de todos os habitantes de Tebas, seriam leis naturais que nunca poderiam ser derrogadas. Antígona, respeito, honradez e dignidade. Antígona.